paz do Senhor Jesus, queridos, amados do Senhor Jesus. Hoje, mais uma oportunidade que Deus nos dá de fazer esse pequeno comentário. Eu, como pregador da palavra de Deus, Deus me deu esse privilégio, esse dom de fazer comentários com algumas descrições da palavra de Deus para o meu entendimento e para o seu entendimento também. Hoje eu quero falar sobre recapitulação de coisas maravilhosas que Deus ele faz em nossa vida. E eu quero aqui usar como texto áureo, básico, a vida de Josué. Josué, ele era um hebreu e Josué nasceu lá no Egito, na época da escravidão. O povo ficou escravo por 430 anos e Deus levantou Moisés e através de Moisés e Arão ele libertou o povo de Israel lá do Egito. E na peregrinação no deserto, por causa da desobediência do povo que entrou na terra de Canaã e ficou por 40 dias vendo as coisas maravilhosas, o fruto da terra, como é que era a terra, se era gorda, se era magra, ou seja, se ela era abundante, se era uma terra abençoada ou não. Observar os moradores, e houve dos 12 representantes, 12 príncipes, apenas Josué e Caleb foram aprovados por Deus. Os outros 10 príncipes, eles foram mortos. No mesmo dia morreram. E por causa dessa desobediência, o povo ele peregrinou no deserto por 40 anos. Cada dia, Deus transformou em um ano. E aquelas pessoas incrédulas que se levantaram contra Josué e Caleb, contra Moisés, contra Arão, eles também receberam a praga de Deus. E aqui, no livro de Josué, Josué já estava idoso e Josué ele fez uma reunião de recapitulação, de lembrança de coisas boas, falando que Deus fez coisas maravilhosas, testemunhando a manifestação de Deus, o que Deus fez, o poder de Deus, como eles foram tirados do Egito, as 10 pragas, as nações que se levantaram contra o povo de Israel, e Deus foi com seu povo. Josué ele chamou ali os juízes, os príncipes, fez a reunião. Josué ele fez uma reunião também com os sacerdotes, com os levitas, o povo que era responsável de fazer sacrifício, expiação. E Josué fez uma reunião também com todo o povo. Depois de o povo assentado na terra, depois que eles conquistaram a terra de Canaã, as 7 nações que estavam ali foram derrotadas, destruídas, e o povo estava assentado, o povo estava ali na sua conquista. A profecia que Deus deu para Abraão que a sua semente daria aquela terra de Canaã, estava se cumprindo no ministério de Josué. E agora Josué, ele faz uma tomada de decisão. Vocês querem servir quem? Aos deuses
dessa nação que foram expulsa daqui, ou deuses dos vossos pais. Estava falando de Tera, pai de Abraão, que era idólatra, não servia a Deus. Naor, irmão de Abraão. Estava falando dos antepassados de Abraão. Porque de Abraão para frente, Deus levantou uma grande nação. E essa nação era os hebreus. E ali estava tomando posse de uma terra que mana leite e mel. Josué agora diz: vocês querem servir a quem? A Deus de vossos pais. Ó Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo para o povo: vocês têm liberdade. Vocês têm liberdade, o livre-arbítrio. Deus não está forçando vocês a nada. Deus não está botando vocês na parede. Eu não estou botando vocês na parede. Só estou tomando a minha decisão. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele como cabeça do lar. Ele como líder literal, e ele era um líder também, era um soldado. Só que Josué já estava avançado em idade. A sua missão estava cumprida. A missão de Moisés foi tirar o povo do Egito. A missão de Moisés foi ensinar a lei, os 10 mandamentos, ensinar a adorar a Deus. A missão de Moisés foi instruir o povo a construir um tabernáculo portátil. A missão de Moisés foi trazer o povo ao arrependimento, reflexão. A missão de Moisés foi tirar o povo do Egito. Agora a missão de Josué foi levar o povo a se cumprir a profecia que Deus havia falado para Abraão. A tua semente eu darei essa terra. E ali estava se cumprindo. Josué agora dizendo: eu já estou avançado de idade. Ou seja, o meu ministério já está chegando ao fim. A missão que Deus me deu foi até aqui. Agora vocês, daqui para frente, vocês escolham quem vocês querem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. É difícil, não é? Hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É difícil hoje, não é? Conversar com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa. Muitas das vezes, você quer servir a Deus, a esposa quer servir as festas, quer servir as coisas deste mundo. E a Bíblia diz que não podemos nos conformar com este mundo, mas transformar esse mundo com a renovação do nosso entendimento, com a nossa mente. A Bíblia diz que nós temos que apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cuidado com as festas do mundo, cuidado com os prazeres do mundo, cuidado com as baladas, com as festas, cuidado. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Muitas das vezes levar uma vida de renúncia é muito difícil, não é verdade? Muito difícil. Hoje, conduzir uma família, hoje ser o exemplo na família, como servo de Deus,
como a serva de Deus. No contexto aqui, Josué passou luta. Josué viu no seu líder, Moisés, sofrer nas mãos de Coré, Datã, Abirão. Josué viu o seu líder sofrer discriminação. Josué viu o seu líder sendo levantado. Algumas pessoas levantou contra ele. Miriam, Arão. E Miriam ficou leprosa. Josué viu quando ele desceu do monte. Moisés, quando desceu do monte, Josué viu o povo adorando bezerro de ouro. O povo estava despido. O povo estava dançando. O povo estava ali na imoralidade. Josué viu. Josué viu quando o povo, eles se envolveram com as mulheres de outras nações pagãs. E o povo se prostituiu. Josué viu a matança. Josué viu as pragas, as serpentes mordendo os rebeldes, os murmuradores. Josué viu tudo aquilo ali. Josué ouviu de Moisés: Senhor, tira a minha vida. Josué viu o momento de Moisés que estava sofrendo a agonia, a aflição, a dor. Josué viu Moisés estressado, vendo o povo caminhando a passos largos para a destruição. Deus queria destruir todo o povo. E Moisés estava rogando, pedindo a Deus. Hein? Josué viu tudo isso. Josué, ele presenciou, ele foi ao lado do líder Moisés. Ele era uma espécie de auxiliar. Ele presenciou tudo. Ele viu coisas boas, coisas ruins. Ele viu quando o povo murmurou, reclamando do maná. Estou ali no contexto, lembrando que Josué passou por tudo aquilo ali. O povo reclamava do maná. O povo reclamava. O povo reclamando, queria comer carne. O povo reclamava, lembrando do Egito, das cebolas, das abóboras. O povo reclamou porque estava com sede, querendo água. Josué viu ali, presenciou tudo, vendo o povo murmurando. Nos trouxe do Egito para morrermos aqui, eu e nossos filhos. Lá tinha sepulcro, lá tinha comida. Tudo isso, o líder sofreu. Josué viu tudo aquilo ali. A experiência de Josué. Josué, como discípulo de Moisés, o homem de Deus. Josué, ele viu quando Moisés subiu no monte, muito alto, e não desceu mais. Josué ficou ali, respeitando o luto da morte de Moisés. Deus havia recolhido Moisés, porque chegou o fim do seu ministério. E agora, no contexto Josué, Deus levanta a cabeça de Josué. Levanta. É você que vai dar continuidade à minha obra. Você vai conduzir esse povo. Não pasme, nem espante. Não te mandei eu, esforça-te. Tem bom ânimo. Olha a palavra de Deus. Levantando Josué como um novo líder. A obra de Deus não para. Deus recolhe um e levanta outros. Porque a obra não é feita pela inteligência humana. A obra de Deus não é feita pelo pensamento humano. A obra de Deus não é feita pelo braço do homem. A obra é feita pelo próprio Deus. Deus prepara quem Ele quer. Deus preparou Josué. Deus preparou Josué para ser o líder do seu povo. E uma das recomendações que Deus falou para o novo líder era: não aparte da sua boca
o livro desta lei. No contexto, Deus está dizendo, não deixe de falar. Pregue. Não aparte o livro dessa, fala pregação. Você pregar a palavra. Pregar. Orientar. Ensinar. Estude, medite dia e noite. Ou seja, estude. Procure sempre estudar a minha lei. Nos dias de hoje, estudar a Bíblia. Para não ser enganado. Hoje, você precisa estudar a palavra de Deus. Precisa meditar. Né? Meditar na palavra de Deus. Não é a teologia que vai te capacitar. Não. Não é o doutorado, mesclado. É curso de capelania, carteirinha. Não. Não precisa. Isso é regulamento do homem. Tradição do homem. Estudar a Bíblia, você lê a palavra de Deus. Quem é que está instruindo você na palavra? Será que ele é homem de Deus? Será que ele é preparado por Deus? Será que a vida dele é conduzida pelo Espírito Santo? Cuidado com certas teologias, cuidado com certas explicações da palavra de Deus, porque muitas das vezes são pessoas despreparadas, não têm vida com Deus, são profissionais, com essa hermenêutica exegética, mas não tem a revelação da palavra de Deus. E agora Josué. Porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Vai passar luta? Sim. Vai passar decepção? Vai. Evangelho é luta, meu irmão. Evangelho é perseguição. Evangelho não é esse evangelho que você ouve por aí. Venha que vai mudar tudo na sua vida. Venha que você vai ser próspero. Venha que você vai ser rico, vai ser empresário. Não, cuidado. Cuidado. Evangelho é luta. Evangelho é perseguição. Evangelho é choro. Jesus falou assim, ó, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo, disserem tudo contra vós. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão lá no céu. Cuidado, evangelho é luta, perseguição. É só você ver no contexto o início da igreja. Estevão foi pedrejado, foi o primeiro mártir. Filipe teve que sair de Jerusalém. Filipe teve que ir para Samaria e pregar o evangelho. O apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, Paulo, ele foi perseguido, apedrejado, açoitado. E no final da sua vida, quando terminou o seu chamado, seu ministério, ele foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André, vertical, cruz de André. E aí? João, jogaram ele no caldeirão de óleo quente. Nada. João foi levado para a ilha de Pátimo. Exilado. E agora? Tiago foi morto a fio da espada. Tiago. E aí? Você pensa que evangelho é o quê? É carro do ano? É carro blindado? É um palacete? É mansão? Os crentes, na época da Inquisição, eles eram queimados, sabe onde? Praça pública. Praça pública. A palavra de Deus ela era traduzida no idioma para os crentes. E quem era responsável pela tradução, quando na Inquisição pegava eles eram levados, como um prêmio, um troféu, como exemplo. Amarrava ele em praça pública e tacava fogo. Esse evangelho, para chegar em nossas mãos, custou vidas. Homens e mulheres dedicaram a sua vida para trazer essa palavra de Deus.
Então o evangelho que você vê hoje aí é tudo conversa fiada, meu irmão. Líder com segurança em volta. Outro reclamando que o avião está velho e precisa de um avião novo para pregar o evangelho. Jesus andava a quilômetro, meu irmão. Irmão, Jesus não sufocava o povo. Jesus não jogava a responsabilidade de despesa para o povo. Ei, sai desse lugar. Esses homens são milionários, são empresários. São empresários. Não está preocupado com você. Está preocupado com seu bolso. Sai, são mercenários. Esse não é um verdadeiro pastor. Cuidado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É você que decide. Já imaginou? Você quer servir a Deus e a esposa não quer? O filho não quer? A filha não quer? A filha quer balada. O outro quer rock. O outro quer droga. O outro só quer farra. Libertinagem. Não é verdade? O diabo hoje, ele ataca a família. E a família é uma célula. O país, o mundo são 8 bilhões e 300 bilhões de seres humanos. O nosso país, o Brasil, já está com 213 milhões de brasileiros. A população brasileira, 213 milhões. Você pode dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Você pode dizer. Não direi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga não. Diga não às festas mundanas. Festa onde não propaga o evangelho, não fala de Deus, não menciona o nome do Senhor. Que adianta você fazer uma oração num baile pagão, num baile onde não cultua a Deus, onde tem bebida, tem cachaça, onde Deus não está presente? Deus vai abençoar? Como que Deus vai abençoar uma pessoa que não quer ser abençoada por Deus? Então fere, muitas das vezes, certas decisões que nós tomamos é como se fosse uma navalha na carne. As pessoas não entendem. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então as pessoas estão aí, os maracanãs da vida, lotados, estádio de futebol, os pagodes, os bares, restaurantes, as praias, hein? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai na praia, né? Deus criou o mar. Deus criou o mar. E quem criou o nudismo lá no mar, na praia? O diabo. O diabo criou o nudismo. A lascívia. O que é lascívia? Lascívia é a pessoa que anda mostrando o seu corpo imoralmente. E ali atrai o quê? Desejo sexual. Já imaginou uma serva de Deus? De biquíni, fio dental na praia? Uma pastora, uma missionária? E dizer que Deus está ali presente? Servir a Deus? É isso aqui, ó. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tomada de decisão. O que você quer para a sua vida? Servir a Deus e servir ao diabo ao mesmo tempo? Já imaginou? Você está lá na festa julina, festa pagã. Sabe o que é festa junina? Festa pagã, meu irmão. Pagã. A Igreja Católica entrou e colocou ali veste. Então isso é paganismo. Adorando deuses estranhos. Dia de Santo Antônio, São Pedro, São João. Sabe quem foi São João? João Batista. Sabe quem foi Pedro? Foi crucificado de cabeça para baixo, meu irmão. Crucificado, aliás.
Hein? Você sabe, os maiores destruidores de homens e mulheres de Deus foi na época dos Impérios Romanos. Então, para esse negócio de tradição do mundo, eventos do mundo. A Bíblia diz que nós somos o quê? Luz. Olha que está escrito aqui em 1 João. Ó, 1 João. Olha aqui, 1 João. Olha aqui, ó, 1 João, primeira epístola de João. Ó, olha aqui. Ó, primeira epístola de João. Ó, esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? Jesus. E vos anunciamos. Deus é luz. E nele não há treva, mistura. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em treva, ou seja, fazendo coisas que não é da vontade de Deus, mentimos e não praticamos a verdade. Então Deus é luz e nele não há treva, ou seja, Deus não tem mistura. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Ponto final. E Deus não precisa de você, você que precisa de Deus. Então não adianta questionar, ir na rede social, dizer que estava de fio dental e é profissional da música, mas não conhece Deus, não conhece a palavra, está apostatado, está desviado do Evangelho. Está desviado do Evangelho. Crente que vai para a praia, fio dental, andando no meio das trevas e dizer que é luz, quer dizer que você é luz no templo. E fora do templo você é treva. Se dissermos que andarmos na luz, que estamos na presença deles, mas está lá nas trevas, cantando música de pagode, nudismo, na lascívia, né? Tá lá, ó, lascívia. Todo mundo ali na imoralidade. É ali onde se faz amizade, e muitas das vezes é a bebida, é a cantada, convite para o pecado. E cuidado, o salário do pecado é a morte. Faça igual Josué, no capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15 diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A casa é você. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Eu e o meu corpo. Eu e o meu templo. Você é templo do Espírito Santo. Um abraço, fica com Deus. Amém.